Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Hoje vou falar sobre o trecho do livro Estudo e Viva, capítulo 34, lição 34, né? Guardemos o cuidado. Palavras de Paulo, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. É um trecho da epístola que ele fez para Tito, no capítulo 1, versículo 15. Ele vem falar, o que significa isso? Paulo vem falar que não independe o que é puro que vem de fora. O que vai ser puro é quando entra dentro de nós. Então Paulo vem orientar, nada é puro para os contaminados e infiéis. Emmanuel reforça isso através dessa lição do livro Estudo e Viva, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier. E ele vem falar o quê? Que o homem, o ser humano, só enxerga aquilo que ele pode enxergar através da sua própria visão interior. O que acontece? Os fatos, os acontecimentos, tudo ocorre independente da minha vontade, independente da minha ação. Mas eu só vou conseguir entender esses acontecimentos se eu pintá-los, se eu colori-los com o meu entendimento, com o meu estado íntimo. Então é mais ou menos assim. Imagina, se eu estou feliz, se eu estou radiante, se eu estou contente, pode falar que morreu, certo? A cachorrinha do meu amigo, eu vou falar o quê? Ah, que bom que ela morreu, porque ela não está sofrendo, né? Até meio desagradável falar isso para um amigo. Mas, se eu tiver pessimista, se eu tiver triste, se eu tiver, enfim, com um sentimento negativo, ele pode até falar uma coisa legal que eu vou sempre buscar falar alguma coisa ruim. Ah, eu ganhei um prêmio na loteria. Eu vou virar para ele e falar: agora vai começar seus problemas. Até os seus... vai aparecer amigo de onde você não sabe que tem. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o nosso estado íntimo influencia a visão nossa do mundo. Então, se as coisas são maravilhosas, eu não vou conseguir vê-las se eu estiver guardando trevas, se eu estiver com pensamento negativo, se eu estiver com sentimento ruim dentro de mim. Por isso que é imperativo que eu mude o meu padrão de pensamento, o meu padrão vibratório. É mais ou menos não. É o que Jesus quis dizer quando Mateus escreve, né, lá no capítulo 5, versículo 22 e 23, que é a continuação do Sermão do Monte. A candeia do corpo, a lanterna do corpo, são os olhos. De sorte que, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que há em ti, são trevas, quão grandes serão essas trevas? Paulo traduz de que forma? Dizendo que o pensamento, certo? Que o teu comportamento é contaminado, o teu comportamento infiel que seria? Infiel é afastado de Deus. Fiel é aquele que segue a lei de Deus, os ensinamentos do nosso Pai. Infiel é aquele que desobedece, certo? E se Deus é amor, infiel é aquele que age de maneira contrária ao amor, através do egoísmo, através do orgulho, através da inveja, através da vaidade. Isso é contrário à lei do amor. Isso é ser infiel ao que Jesus nos ensinou. Então, portanto, Emmanuel vem dizer que esse comportamento contrário aos ensinamentos de Jesus fazem com que o mundo se torne um lugar difícil de se viver. Porque tudo que eu ver vai ter um aspecto negativo. Hoje estamos vivendo uma pandemia, com muitos mortos, com muitos doentes, e além de tudo, como se não fosse o suficiente, temos várias paixões que criam adversários em campos que agora não poderiam criar. Precisamos que todo mundo se una com um meio comum, que é ajudar aqueles que mais precisam. Mas não,
A gente está olhando ainda de uma maneira política, de uma maneira apaixonada. E isso cria perda de tempo. Isso cria uma distorção na realidade. Imagina o seguinte: muitas pessoas estão desencarnando nessa pandemia. Se a gente ir lá olhar no Livro dos Espíritos, vai dizer que diante das grandes catástrofes, dos desencarnes em massa, existe uma ordem divina que faz com que, nesse processo de grandes desencarnes, de uma quantidade grande de desencarnantes, exista um processo de evolução do planeta. Porque esses que desencarnam estão aprendendo com o desencarne valores mais elevados do que o valor da carne. E aqueles que estão ficando estão aprendendo a dar valor para coisas que eram antigamente ignoradas, como hoje o próprio ar. As pessoas estão aprendendo a dar valor para o ar, porque a doença causa falta de ar. Então imagina. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós devemos educar o nosso interior, o nosso espírito, o nosso estado interno. Emmanuel vem dizer o seguinte: quando a sombra está passeando na nossa mente, nós não conseguimos ver nada além de sombra. Ele dá um exemplo assim: junto à manifestação do amor mais puro, a gente vai ver o quê? Alucinação carnal. Vai achar que o negócio é apenas sexo. Se adiante de um vizinho consegue juntar um dinheiro e comprar, sei lá, um carro, a gente vai achar que ele está roubando. Por quê? Porque na nossa mente a gente não está conseguindo ver as coisas com clareza. A gente está com inveja, a gente está com egoísmo, a gente está com maledicência. Então, é o nosso estado íntimo que distorce a nossa realidade à nossa volta. Então, hoje é imprescindível que a gente guarde o interior na fé, no conhecimento, nos mandamentos de Jesus. Quando eu falo mandamentos de Jesus, eu não falo simplesmente do mandamento num sentido evangélico, um sentido religioso. Eu falo num sentido do dia a dia. É buscar no dia a dia o que a gente precisa para seguir esses mandamentos. Qual é cada passo que eu devo tomar em cada situação, em cada micro situação do meu dia. É esses passos que vão fazer meu dia ser um dia bom ou um dia não tão feliz, não tão agradável. Sou eu que faço o meu dia, sou eu que faço o meu estado íntimo. Ninguém pode afetar o meu estado íntimo. Eu posso deixar as pessoas me afetarem, mas ninguém pode me afetar se eu não permitir. Então a primeira coisa, sou o responsável, sim, o único responsável pelos pensamentos que eu abrigo dentro de mim. Sabendo disso, é tarefa minha não deixar que a treva tome conta da minha mente, do meu espírito, do meu estado íntimo. E quando eu falo a treva, eu não estou falando de um poder maligno, eu não estou falando do diabo e também não estou falando de obsessor. Porque o obsessor, ele simplesmente age onde já tem o campo aberto. Não é o obsessor que faz nós cairmos de estado vibratório. Somos nós que damos passagem para a queda vibratória e aí o obsessor se aproxima e aproveita e se liga. O obsessor sempre é um amigo que está compartilhando os mesmos pensamentos que nós. Só que depois, quando nós começamos a sentir os efeitos desse pensamento, a gente quer se desligar dele. Então, qual que é o nosso trabalho? Manter o pensamento elevado sempre. Pensamento elevado não é ficar orando o dia inteiro. Pensamento elevado é se manter firme naquilo que Jesus ensinou. Como é isso? Acordo de manhã. Como que eu devo fazer com as pessoas que vivem perto de mim? Eu devo chegar para elas de uma maneira emburrada e falar: mais um dia, eu tô cansado. Não. Por quê? Porque eu tô espalhando desânimo. Eu tô espalhando pessimismo.
Não. Primeiro trabalho do dia é jogar uma água no rosto, botar um sorriso na cara e para todos que vierem diante de mim sorrir. Isso está escrito também lá no Sermão do Monte. Jesus fala, quando jejuardes, não faça como os hipócritas, como os fariseus, que saem para a rua despenteados, desarrumados, com a cara feia, para mostrar que está jejuando. Não, ele está lá na Bíblia. Passa um óleo no cabelo, hoje nós passaríamos um gel ou pintia mesmo, né? Passa um creme no cabelo, certo? Lava o rosto, acerta a roupa e sorria, para que ninguém perceba o que você está passando. Porque uma vez que você não passa para o outro o seu estado íntimo, você modifica o seu próprio estado. Esse é acordando fazendo isso. Diante daquele que está ali fora, sempre ser cordial. Espalhe o bem, espalhe o sorriso, espalhe a amizade, espalhe a boa nova de Jesus. Como que é a boa nova de Jesus? A boa nova de Jesus é você espalhar o amor à sua volta. Espalhar o amor não é sair abraçando todo mundo, mesmo porque nós estamos em tempo de quarentena. Ninguém pode abraçar ninguém, tá? Não estou mandando ninguém abraçar ninguém e nem beijar. Fique bem claro isso. O que eu estou falando é espalhar o sorriso, espalhar o otimismo, não dar espaço para o pensamento negativo, não dar espaço para o pessimismo, não dar espaço para a sombra. Porque a sombra é o que faz esse planeta ainda ser um planeta tão difícil. Imagina o seguinte, o umbral é formado da sombra dos nossos pensamentos. Os pensamentos de toda a humanidade, a sombra desse pensamento gera um campo tão escuro que a gente chama de umbral. Como que se acaba com o umbral? Simples. É só a humanidade parar de vibrar negativamente. Se ela parar hoje, amanhã tá limpo. É que nem um rio poluído. Como que resolve o problema da poluição no rio Jundiaí? Não precisa de um filtro, não precisa de um líquido mágico, não precisa, não, só parar de jogar poluição no rio, o esgoto no rio. A hora que todo mundo parar, tá limpo. Haja visto que nós estamos vendo nessa quarentena lugares como Baía de Guanabara ou Veneza que as águas estão limpas simplesmente porque as pessoas pararam de jogar detrito, de parar de soltar poluição no rio. Com os nossos pensamentos é dessa forma. Para nós mudarmos esse mundo, basta que nós mudemos o nosso mundo interior. Nos purifiquemos, porque uma vez que nós nos purificamos, tudo que vier para nós é puro, é salutar, é saudável. Hoje vivemos num período em que muitas pessoas têm medo de contrair doença. Mas eu pergunto, antes de contrair a doença, como que está o seu estado íntimo? É um estado saudável? É um estado de alta imunidade? Ou é um estado negativo, um estado com medo, um estado, enfim? Nós temos que olhar isso. E é isso que vai determinar o nosso futuro. O jeito que a gente vai trabalhar o nosso planeta. Nosso planeta está mudando, nosso planeta está melhorando. Cabe a nós mudarmos também o nosso planeta interior, porque nós também somos um mundo. E já passou da hora de a gente seguir os ensinamentos do mestre, de construirmos um templo sólido, um templo baseado na pedra, que não vai ser abalado por nada dentro do nosso coração. Então precisamos trabalhar. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas ela é possível. E cabe a nós trabalharmos isso dentro de nós. Emmanuel termina a lição falando que casos intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou caminheiro segundo a visão clara e escuta ou escura do que se dispõe. Então, o que acontece? Na dúvida, o silêncio. Porque silêncio favorece prece. Então, antes de a gente dizer uma palavra que pode desestabilizar o irmão, silêncio. Se não temos nada para falar, para elevar, silêncio. Começamos pelas palavras.
Das palavras, a gente vai para os pensamentos. E assim a gente vai construir uma fortaleza de luz dentro de nós, com certeza. Tá ok, gente? Esse é o recado, tá? Que possamos continuar os nossos trabalhos e que Jesus os abençoe sempre. Que assim seja.